Enquanto a paz usual da floresta envolvia o guarda florestal e seu fiel pastor alemão, um silêncio incomum chamou a atenção. Ao se aproximarem de um ninho sempre repleto de pássaros, o cão parou abruptamente, farejando o ar com inquietação. Algo estava errado. Com o coração acelerado, Frank pegou a escada e subiu, ansioso para desvendar o mistério. Assim que olhou para dentro do ninho, seus olhos se arregalaram. Sem perder tempo, ele desceu rapidamente e ligou para a polícia, tentando transmitir a urgência do que acabara de ver. Ele sabia que aquilo era apenas o começo e a resposta para o enigma aguardava para ser desvendada. Frank trabalhava como guarda florestal há muito tempo e adorava seu trabalho. Todos os dias, ele percorria a mesma rota, acompanhado de seu fiel pastor alemão, que o ajudava a monitorar o parque florestal. Mesmo que nada mudasse muito, Frank se maravilhava com as coisas que via, e seu companheiro de quatro patas estava sempre ao seu lado, atento a cada detalhe do ambiente. Mas quando avistaram aquele ninho em particular, ambos souberam que algo terrível havia acontecido. O pastor alemão parou de repente, inclinando a cabeça e farejando o ar, atento. O silêncio ao redor do ninho, onde antes ecoavam cantos de pássaros, era uma anomalia que Frank notou imediatamente. Ele se lembrava de quando o ninho surgiu ali, anos atrás, e de como observou sua construção com o cão ao seu lado. Hoje, porém, o silêncio era perturbador. Frank trocou um olhar com o cão, que se movia em alerta ao redor da árvore, captando algo que ele ainda não conseguia ver. Embora ele ouvisse alguns outros sons, como o farfalhar das folhas e o canto de outros pássaros em alguma parte do parque, ao redor daquela árvore estava completamente silencioso. Isso nunca havia acontecido em todos os anos em que o ninho esteve no parque. Além disso, não havia nenhum pássaro à vista. Geralmente, ele conseguia ver pelo menos alguns pássaros pulando ao redor do ninho, e às vezes, em dias mais lentos, ele até os observava trazer galhos para continuar expandindo o ninho. Frank e o pastor alemão se aproximaram da árvore com cautela, movendo-se lentamente para evitar qualquer ruído que pudesse perturbar o ninho, caso os pássaros ainda estivessem por perto. Ao olhar ao redor, Frank notou que o silêncio ao redor daquela árvore era profundo, quase sufocante. Não era algo normal para um local onde normalmente ecoavam os sons vibrantes da vida selvagem. De repente, o rádio emitiu um som agudo. Frank atendeu e ouviu uma voz ansiosa do outro lado. Começo de incêndio ao norte, na extremidade oposta do parque. O chamado anônimo o pegou de surpresa. Sem pensar duas vezes, Frank deu meia volta e se dirigiu rapidamente ao local indicado, com o pastor alemão acompanhando-o de perto. Quando chegaram, no entanto, não havia sinal de fumaça, fogo ou qualquer outra evidência de incêndio. Ele inspecionou a área meticulosamente, mas tudo parecia intacto. Frank franziu o senho, sentindo-se desconcertado. Aquilo não fazia sentido. Teria sido um trote? E por que alguém o chamaria para um alarme falso? Enquanto retornava ao posto, uma sensação de que algo estava errado persistia. A lembrança do ninho silencioso e do estranho alarme de incêndio falso pairava em sua mente, dando-lhe a impressão de que esses eventos estavam conectados de alguma forma. Ao seu lado, o pastor alemão se mostrava inquieto, como se partilhasse de sua apreensão. Frank sabia que não podia ignorar essa sensação. Na manhã seguinte, ele e o cão voltaram ao parque, determinados a esclarecer o mistério. Ao se aproximarem da árvore novamente, Frank sentiu um arrepio. O pastor alemão, geralmente despreocupado, agora farejava o solo intensamente, circulando a área como se captasse algum vestígio invisível. De repente, o cão parou e rosnou baixinho. Algo estranho definitivamente havia ocorrido ali. Frank se agachou para inspecionar e notou marcas no chão que não pareciam corresponder a nenhum animal comum do parque. Ele franziu o senho, imaginando se poderiam ser sinais de algum predador. O pastor alemão, atento e em alerta, continuava a farejar ao redor da árvore, rastreando o que parecia ser uma presença recente. Percebendo que o ninho estava fora de seu alcance, Frank decidiu buscar o equipamento necessário para uma investigação mais detalhada. O pastor alemão o seguiu de perto, os olhos atentos, captando a atenção no ar. De volta à árvore, Frank posicionou a escada e começou a subir,
sentindo cada degrau tremer levemente sob seu peso. O cão, em completo silêncio lá embaixo, observava atentamente os arredores. À medida que Frank se aproximava do ninho, o silêncio incomum e a ausência de qualquer movimento de pássaros apenas reforçavam a sensação de que algo estava muito fora do normal. Quando finalmente alcançou o ninho e olhou para dentro, Frank foi tomado por uma onda de incredulidade. Como isso é possível? Sussurrou para si mesmo, quase perdendo o equilíbrio. O ninho, geralmente denso e compacto, tinha agora um buraco que claramente não fora feito por nenhum pássaro. Lá embaixo, o pastor alemão o observava fixamente, como se também sentisse a gravidade do momento. Frank examinou o ninho com mais cuidado. Ele estava vazio de pássaros, mas não estava totalmente desocupado. Havia algo ali que não pertencia àquele lugar. Seu coração disparou. Sem hesitar, ele desceu rapidamente da escada, pegou o telefone e, com o cão ao seu lado, ligou para a polícia. O que encontrara era perturbador demais para lidar sozinho. Alô, é da polícia? Eu sou guarda florestal e preciso reportar algo urgente. Encontrei um ninho vazio, mas está estranho. Tem um buraco grande, algo que os pássaros não fariam. Do outro lado, no entanto, a polícia não compartilhava do mesmo senso de urgência que Frank. Pelo telefone, eles responderam de maneira indiferente, sugerindo que provavelmente era apenas obra de algum animal ou uma peculiaridade inofensiva. Eles garantiram a Frank que não era algo para a polícia investigar, aconselhando-o a observar a situação, mas sem se preocupar muito. Sentindo-se frustrado e ignorado, Frank decidiu que teria que agir por conta própria. Com o pastor alemão ao seu lado, ele voltou ao ninho, determinado a encontrar qualquer pista que esclarecesse o mistério. O cão farejava o solo em busca de vestígios, atento a qualquer sinal suspeito, enquanto Frank inspecionava o chão ao redor, procurando por pegadas, galhos quebrados e marcas incomuns que poderiam indicar a presença de intrusos. A cada descoberta, o pastor parava e olhava para Frank, como se confirmasse algo incomum. Com cuidado, Frank anotava e fotografava tudo que chamava sua atenção, documentando cada detalhe meticulosamente. As peças do quebra-cabeça daquele ninho silencioso começavam a se formar, e ele sabia que cada pequena evidência poderia ser a chave para desvendar o que realmente acontecera ali. Frank procurou outros guardas, na esperança de que alguém tivesse notado algo que ele e seu cão haviam perdido. "Vocês perceberam algo estranho perto do grande ninho recentemente?" perguntou a cada um deles. As respostas foram quase sempre negativas. Ninguém parecia ter observado nada fora do comum. Mesmo assim, a determinação de Frank não diminuiu. Ele então se dirigiu aos visitantes do parque, questionando-os sobre o ninho. A maioria balançava a cabeça, mas alguns mencionaram ter visto sombras estranhas ou ouvido sons incomuns naquela área. Embora vagos, esses relatos lhe pareciam relevantes e ele anotou cada detalhe. De volta ao escritório, Frank organizou as anotações e fotos sobre a mesa, enquanto o pastor alemão descansava ao seu lado. Foi então que ele notou algo nas imagens que havia passado despercebido durante a inspeção inicial. Havia um padrão peculiar nas marcas próximas à base da árvore, quase oculto pela vegetação. Intrigado, ele decidiu retornar imediatamente ao ninho para investigar de perto. De volta ao local, Frank e o cão examinaram a área em volta da base da árvore. O pastor alemão farejava intensamente o chão, captando algo que Frank não conseguia ver. Ao se abaixar, Frank percebeu que as marcas na terra não eram arranhões comuns ou desgaste natural. Eram linhas metódicas, deliberadamente traçadas. Ele sentiu um arrepio ao perceber que aquilo não podia ser obra de animais, trazia o traço inconfundível de interferência humana. Alguém tinha intencionalmente manipulado aquele espaço. Enquanto continuavam a inspeção, novas evidências surgiram. Entre a folhagem, Frank encontrou pegadas grandes demais para serem de qualquer animal do parque. O pastor alemão, farejando intensamente, guiou-o até outras marcas leves na casca da árvore. Pareciam indicar o uso de ferramentas, algo que ele não teria notado sem a ajuda do cão. Rapidamente, Frank documentou tudo, sentindo o coração acelerar enquanto cada nova descoberta trazia à tona mais perguntas. Ele começou a conectar os relatos dos visitantes sobre sombras e sons estranhos ao que encontrara, ferramentas, pegadas humanas e marcas meticulosas. Tudo apontava para uma intervenção premeditada e possivelmente clandestina.
Estava claro que o ninho silencioso era apenas a ponta do iceberg de algo maior acontecendo ali. Frank sentia que precisava continuar a vigilância e reunir provas suficientes para comprovar o envolvimento de terceiros. Ao retornar ao escritório, Frank encontrou uma nota presa à porta. Pare de procurar onde não deve. Rapidamente ele guardou o bilhete no bolso, mas não conseguiu afastar a sensação desconfortável de estar sendo observado. Ele olhou ao redor, mas o parque estava deserto e silencioso. Nos dias seguintes, Frank notou galhos quebrados onde não deveriam estar e rastros recentes em áreas remotas do parque. O aviso do bilhete ganhava um novo peso. Aquilo não era coincidência. Alguém estava ciente de cada movimento seu e disposto a intimidá-lo. Decidido a se aprofundar na investigação, Frank seguiu com seu pastor alemão por uma trilha isolada em uma área remota e pouco frequentada do parque, o tipo de lugar ideal para quem não desejava ser visto. O cão avançava cautelosamente, farejando o caminho como se sentisse a presença de algo fora do comum. Ao longo da trilha, Frank se deparou com algo alarmante. Várias ferramentas e gaiolas vazias, itens que definitivamente não pertenciam a uma reserva natural. Ele sabia que eram recentes, já havia passado por ali antes, e nada disso estava no local. As evidências apontavam para atividades ilegais, talvez captura de animais selvagens ou algo igualmente sombrio. Rapidamente, Frank documentou tudo, ciente de que precisava agir com urgência. Com essas provas em mãos, ele se dirigiu à polícia. Desta vez, ao mostrar as pegadas humanas, as marcas de ferramentas e as gaiolas vazias, ficou claro que a situação era séria. Convencida pelas evidências, a polícia concordou em unir forças com ele. Frank sentiu um alívio momentâneo, sabendo que finalmente havia uma chance de desvendar o mistério que rondava o parque. Ao seu lado, o pastor alemão permanecia vigilante, como se entendesse a gravidade da situação. Juntos estavam prontos para desmantelar as atividades ilegais que ameaçavam o parque. Com o apoio da polícia, Frank organizou uma operação cuidadosamente planejada para investigar as atividades ilegais no parque. A equipe partiu em uma missão discreta, determinada a capturar os suspeitos em flagrante. Frank e seu pastor alemão abriram caminho. No entanto, enquanto avançavam pelo parque, ele notou que o trajeto havia sido alterado. Galhos e arbustos estavam colocados de forma a obstruir a passagem, como se alguém tentasse atrasá-los. A tensão aumentava conforme se aproximavam do ninho. De repente, um homem surgiu das sombras, bloqueando o caminho. "A gente te avisou para parar. Agora é tarde demais", murmurou ele com um olhar ameaçador. Frank percebeu que o bilhete que havia guardado não era apenas um aviso, mas uma ameaça concreta. O pastor alemão rosnou ferozmente, e antes que o homem pudesse reagir, a equipe avançou, dominando-o. Eles logo perceberam que ele não estava sozinho. Outros contrabandistas, escondidos entre as árvores, tentaram fugir, mas foram rapidamente capturados pela polícia, que cercava o local. Com os contrabandistas detidos, a equipe isolou a área e começou a examinar minuciosamente as evidências. Entre os galhos do ninho, encontraram ovos grandes e intactos de espécies raras e não nativas do parque, confirmando que o local havia sido usado como um ponto de armazenamento temporário para o tráfico. O pastor alemão farejava intensamente ao redor, destacando sinais de movimentação recente que reforçavam a suspeita de atividades clandestinas. As investigações subsequentes revelaram que o parque era uma peça em uma rede internacional de comércio ilegal de animais. Os contrabandistas utilizavam o local para ocultar ovos valiosos de espécies protegidas antes de transferi-los para o mercado negro. Essa prática não apenas ameaçava o ecossistema local, mas representava um risco sério para a biodiversidade da região. A operação bem-sucedida mostrou o valor da vigilância e da denúncia como ferramentas essenciais na luta contra o comércio ilegal, representando um ponto de virada na preservação da vida selvagem. Como consequência, o parque implementou novas medidas de segurança e monitoramento para prevenir futuros incidentes. A história de Frank e seu pastor alemão tornou-se um símbolo de esperança e proteção ambiental, inspirando outras pessoas a se envolverem na defesa da natureza. Se você também acredita na importância de proteger nosso planeta e deseja acompanhar mais histórias como esta, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Juntos podemos fazer a diferença na preservação do meio ambiente. Agora, imagine um cachorro magro e abatido, correndo freneticamente pelos corredores de um hospital, com algo enrolado em um cobertor preso entre os dentes. As perguntas não param de surgir.
O que ele está carregando? E por que ele, um cão de rua, teria ido parar ali? O que poderia estar tão errado que até mesmo um cachorro veio buscar ajuda? Quer descobrir o que aconteceu e sentir cada detalhe dessa trama envolvente? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!